Olá, 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 olha nós aqui novamente, depois daquele desafio de lives, né, gente? Estamos aqui, aí, ok, muito bem. Vamos aguardar que o Instagram está avisando as pessoas. Muito bem, olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou pedir para avisarem lá nos grupos, né? Avisarem nos grupos que nós estamos ao vivo. Vamos avisar lá. Enquanto as pessoas vão entrando, vamos aguardar um pouquinho, né? Muito bem, muito bem. Estou avisando aqui as pessoas. Aí, ok. Vamos lá, avisando as pessoas que estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente vou falando para quem tá aqui, que é um prazer estar aqui com vocês. E que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Então, olha, quem puder compartilhar a live, né? Tem aqui embaixo um aviãozinho. Você pode clicar nele e compartilhar com os seus contatos. Muito bem. As pessoas estão sendo avisadas, vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Então é isso, gente. É muito simples fazer esse compartilhamento, né? Bem, a semana do desafio foi bem intensa, bem bacana, né? Tivemos aí várias mães participando, foi muito bom. E estamos aqui agora para falar de um assunto bem legal também. Eu já queria ter gravado essa série de lives e de vídeos, né, há bastante tempo. Eu já queria ter feito essa série de lives, porque o assunto ele é bem legal. Eu vou falar do que nós vamos falar hoje, né? Enquanto esperamos as pessoas entrarem. Seja bem-vinda. Muito bem. Estamos aguardando aí as pessoas entrarem, né? Bom, eu vou começar a falar do tema de hoje, porque ele tem bastante informação e à medida em que as pessoas forem sentindo necessidade, elas podem entrar, né? Elas podem ir entrando e se vocês quiserem compartilhar também com seus contatos, é só clicar ali. Seja bem-vinda. É só clicar no aviãozinho ou na setinha, né? E compartilhar com seus contatos. O assunto ele é bem legal também, o de hoje, né? Eu acho que assim, todas as lives eu trago bastante conteúdo relevante para vocês, porque é aquilo, né? Tem muita informação na internet. O negócio é saber qual dessas informações é a informação que é relevante para vocês, né? Que interessa, que vai agregar valor. E a informação que eu estou trazendo aqui, ela vai agregar valor. Hoje o tema é sobre carreiras nacionais. Então, tudo que você precisa saber para fazer uma escolha assertiva. Então, o que acontece? Nós temos várias informações pulverizadas aí em vários sites na internet, e o que interessa mesmo pra gente é efetivamente saber quais são as informações que elas interessam para ajudar na escolha profissional. Seja na primeira escolha, ou seja, se a pessoa já está lá na carreira, em dúvida, se ela fica ali, se ela não fica. Sofrendo, né, gente? Tem muita gente sofrendo com questões profissionais.
E eu sempre gosto de começar os assuntos das lives fazendo perguntas, né? Então a minha pergunta especificamente é a seguinte: quando você pensa em carreira, o que é que passa pela sua cabeça? Se você está lá no ensino médio ou se você já está trabalhando, falar em carreira, o que passa pela sua carreira? Ou melhor, o que passa pela sua cabeça? Agora, principalmente, que emoção que isso te traz, né? Você se sente estimulada, estimulado, ou te dá um medo, né? Te dá um medão. Meu Deus do céu, carreira. O que é isso? É um bicho de 7 cabeças, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre carreira é entender qual é o sentimento que vem, o primeiro sentimento que vem em você. E aí, pensa que o que vai fazer você acertar, né, na escolha, se você pensa assim, tá? Olha, o que vai me fazer acertar na escolha profissional são as matérias escolares que eu tenho mais afinidade. Isso pode me levar a uma escolha profissional assertiva. Será que é assim que você pensa, né? Bem, então, como eu já tenho dito, né? Para acertar na escolha, é preciso que a gente reúna um conjunto de conhecimentos, habilidades e de atitudes, que é o famoso chá das competências, né? Então, esse conjunto, ele difere de pessoa para pessoa e de profissão para profissão. Então, cada profissão tem um conjunto, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes que são requeridos. E cada pessoa também tem um conjunto de habilidades e de atitudes. E é como eu digo, né, o conhecimento a pessoa vai conseguir lá na graduação, mas não necessariamente ela vai chegar ali de forma muito assertiva, direta, enfim. Então, na nossa sociedade, nós temos que escolher um caminho profissional muito cedo e sem muitas informações, né? Sem muita prática também, enfim, sem a possibilidade de testar, de experimentar para depois a gente poder escolher, mas não. Na verdade, a escolha profissional ela nos coloca muito cedo diante de uma jornada de carreira, né? E essa escolha, né, por conta disso, por ser algo, por mais que as pessoas digam que não, é só a primeira escolha, né? Mas isso causa muitas dificuldades, é um dilema muito grande. Por quê? Porque falta muita informação, né? E eu tenho dito que o importante é investir em autoconhecimento, mas não é qualquer autoconhecimento, é um autoconhecimento com foco profissional. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu atendi um rapaz que ele me achou aí pelas redes sociais e ele está com um dilema em relação à escolha profissional. Ele já fez um curso de tecnologia, então ele já fez um tecnólogo e ele já está trabalhando na área, mas não está dando brilho nos olhos, muito pelo contrário, está começando a desenvolver até a ansiedade, enfim. E ele está fazendo, né? Procurou um profissional da psicologia para fazer terapia. E olha que bacana, eu até dei os parabéns para essa profissional. Por quê? O que a profissional indicou para ele? Olha, para trabalhar essa tua questão de carreira, você deve escolher, né, ou tentar encontrar um especialista em carreira. Por quê? Porque são modalidades de trabalhos diferentes, as ferramentas que se utilizam na psicologia clínica, né, na atuação clínica, elas são diferentes das que são utilizadas na área da carreira, na gestão da carreira. Então, eu dei até os parabéns, porque é isso mesmo. O que eu estou falando aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é qualquer tipo de conhecimento, de autoconhecimento, que vai ajudar você a ter uma escolha assertiva. Não. É um autoconhecimento com foco profissional, né? E é através desse autoconhecimento com foco profissional que você vai descobrir o seu chá,
que é os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes, que fazem parte daqueles 80% das informações que eu falei, né, que eu venho repetidamente falando, que são informações que estão dentro da pessoa e que muitas vezes ela não consegue identificar sozinha. E aí também, aqui, o que eu vou trazer? Eu vou ajudar vocês nessa questão dos 20% de informações externas. E eu quero muito fazer essa sessão de live, essa série de lives, eu quero muito fazer, porque eu já queria ter feito isso há muito tempo. Eu quero que as pessoas, elas tenham acesso num único lugar, várias informações sobre determinadas profissões, principalmente sobre perfil, que é uma coisa que a gente não encontra assim tão fácil por aí, né? Então é isso. Então, olha só, a sua trajetória de carreira ela vai iniciar lá quando você escolhe a sua profissão no primeiro ano do ensino médio, né? E para que ela seja assertiva, então você tem que definir com clareza alguns critérios, você tem que ter critérios, né, para definir isso. E com isso, tendo como base esses critérios, você consegue tomar uma decisão mais consciente, certo? Bem, então, esse autoconhecimento com foco profissional deve ser a base para a escolha. E esses outros 20% é o que eu também quero oferecer aqui para vocês, tá bem? Então, nessa série de lives, eu quero ajudar vocês a ampliarem essas informações externas, né, em relação à profissão, em relação à carreira. E eu vou falar de carreiras nacionais. Agora, é lógico que as profissões que eu vou falar aqui, elas também têm atuação internacionalmente. Mas o meu foco, como a gente está aqui no Brasil, né, eu tenho carreiras internacionais, a gente faz um quadro de carreiras internacionais, então lá a gente vai falar sobre carreiras internacionais. Aqui nessa série a gente vai tratar carreiras nacionais. E para ficar mais didático, para ficar mais palatável para vocês, então eu vou dividir as carreiras em 8 segmentos. E vou falar sobre esses segmentos. Eu vou até pegar um card aqui para mostrar para vocês os segmentos de carreiras que eu acabei dividindo para ficar mais didático, tá? Então, o primeiro deles é o segmento administração, negócios e serviços. Depois temos artes e design. Olá, Bia, tudo bem? Artes e design. Ciências biológicas e da terra. Nossa, ficou bem legalzinho esse esquema, não ficou, gente? Depois, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências sociais e humanas, comunicação e informação, engenharia e produção, saúde e bem-estar. Então, dentro desses segmentos, gente, tem uma infinidade de profissão, tá? E eu quero falar sobre todas elas, olha que legal. São mais de 200 profissões que eu vou trabalhar aqui com vocês. Em cada live eu vou trazendo um pouco de informação, né, gente? Porque senão a gente ia ficar muitos dias aqui só falando, que é muita coisa. Mas vai ser muito bacana, porque vocês vão ver, vai ser bem legal. Então, hoje eu vou falar do primeiro segmento, né? Que é esse aí, administração, negócios e serviços. Eu vou tirar o esquema, qualquer coisa, depois eu coloco o esquema novamente, tá? Vocês gostaram do esqueminha? Dá um joinha aí pra mim, se vocês acharam legal. Muito bonitinho, né, gente? Muito legal. Com isso, eu vou ajudando vocês a compreenderem, né, as profissões em si, que profissões, elas fazem parte de qual segmento, o que elas têm em comum, né? E aí vai dando também mais condição de vocês obterem informações externas, né? Ah, tá, legal. Recebi um recadinho aí, e aí por isso que eu parei para ler.
Muito bem, gente. Então eu vou começar falando especificamente de administração de empresas. Eu já tenho, inclusive, lá no meu canal do YouTube e aqui no meu feed do Instagram, eu tenho uma entrevista com um administrador de empresas, tá? Que é um jovem, que ele é formado pela FEA USP. E quando eu fiz o trabalho numa das maiores organizações estudantis do mundo, ele participou do das turmas, né? Aliás, ele que praticamente me fez o convite para ir para lá, né? E tem informações mais detalhadas de um profissional que atua na administração falando dela, e ele fala da trajetória de carreira, então é legal vocês assistirem. E aqui eu vou falar genericamente sobre essa profissão. Então eu vou começar falando de administração, e administração é uma formação generalista. O que é isso? Ela abrange muitas possibilidades de atuação. Então ela habilita o profissional a atuar em diferentes setores de uma organização, de uma empresa. Bom, existe o lado bom, né? Os prós de ser uma profissão generalista, e existe aí os contras de ser uma profissão mais generalista. Com isso, existem pessoas que elas vão sentir mais afinidade por essa profissão pelo fato dela ser mais generalista, e tem pessoas que não vão sentir tanta afinidade com essa profissão por conta dela ser mais generalista. E quando eu digo isso, eu já estou começando a falar de informações internas das pessoas, tá? Então tem algumas informações internas dessas pessoas que fazem com que elas se sintam atraídas por uma profissão mais generalista. E tem informações internas dessas pessoas que fazem com que elas não se sintam atraídas por uma profissão mais generalista. Percebe como funciona? E que legal é isso, quando a gente começa a dominar essas informações. Então, por exemplo, vamos ver em quais setores que esse profissional com graduação em administração de empresas, onde ele pode atuar, onde ele pode trabalhar. Eu só não vou ficar especificando cada setor, porque senão vai demorar muito essa live, tá? Mas, olha só. Na controladoria, no comércio exterior, na área de finanças, na gestão ambiental, gestão da qualidade, hotelaria, gestão hospitalar. Ele pode atuar no marketing, inclusive esse profissional que eu fiz a entrevista, ele atua com marketing, e um marketing bem específico. Depois assistam lá, vai ser muito legal. Ele pode atuar também na logística, em recursos humanos, que é gestão de pessoas, né? E é exatamente na área em que eu atuei também, que foi na gestão de pessoas, na produção, na gestão e na administração rural, administração do terceiro setor e em vendas. E tem mais algumas, tá? Mas enfim, essas aí são as principais. Então, vou falar um pouquinho para vocês como é o curso de administração. Então, o curso de administração de empresas, ele tem como principal objetivo formar profissionais com ampla visão organizacional. Então, é o profissional que aí já tem um direcionamento, tá? Quando eu digo que eu vou deixar vocês pensarem, tá? Mas quando eu digo que o principal objetivo dessa graduação é formar profissionais com ampla visão organizacional, isso já quer dizer alguma coisa para vocês não acham? O que vocês acham? Diga aí para mim. Sim, quer dizer, não entendi. Então, na verdade, além dele ter, né, essa visão organizacional, também com responsabilidade social,
e espírito empreendedor. Então, geralmente, pessoas que elas têm ali algumas informações internas que dão indicativo de familiaridade, similaridade, afinidade com o que eu falei, já é um ponto a favor para essa profissão, tá? A graduação em administração é um curso que é da área das ciências humanas, né? E tem formação multidisciplinar. Multidisciplinar por quê? Porque envolve várias disciplinas, por isso que ela dá uma visão mais generalista para o profissional, né? Para a pessoa que vai se formar em administração. Então, por exemplo, a pessoa vai ter matérias a respeito de teorias organizacionais, sobre marketing, sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre produção. Vai ter, né? Vão ter, esses alunos terão disciplinas como matemática, estatística, direito, mas não exatamente como um curso de direito, tá? Mas vai ter noções de direito, sociologia, contabilidade, economia, informática, logística, finanças, marketing, sistemas de informação, planejamento estratégico, serviços e etc. Então, olha só que legal. Dá aí uma amplitude de visão muito grande, né? E a graduação, ela habilita, né? Ela tem habilitação em bacharelado, tem duração de 4 anos e é possível cursar na modalidade presencial ou à distância. Tudo vai depender da universidade que o aluno escolher para cursar essa graduação. Bem, e o que faz um administrador de empresas? Bem, vai parecer redundante, né? Meio redundante, mas o que ele faz? Ele administra, ele dirige uma empresa, né? Ele dirige uma empresa, ele pode dirigir um setor, não necessariamente assim que a pessoa sai da graduação, ela já vai ser dirigente de empresa. Não, tá? Depois eu vou explicar sobre isso. Mas ele vai administrar uma empresa, né? E as principais atribuições desse profissional serão planejamento, organização, gerenciamento de recursos, sejam recursos humanos, materiais ou financeiros. Então, ele vai trabalhar na gestão, na administração desses recursos. Ele também é responsável por elaborar estratégias para melhorar o desempenho da empresa. Então, todo o profissional administrador que é contratado, ele é contratado para elevar, para maximizar os lucros de uma empresa. E também para evitar desperdícios, para reduzir custos, tá? Inclusive nessa parte de redução de custos, tem uma atuação do profissional que ele precisa também, isso quando ele é dirigente, quando ele está ocupando um posto, por exemplo, de gerenciamento. Muitas vezes eles precisam olhar a folha de pagamento, né? E muitas vezes a redução de custo ela precisa acontecer exatamente ali, que é através de corte de pessoal, gente. Então esse é o lado não tão agradável da profissão, tá? Mas todas as profissões têm o lado bom e o lado não tão agradável, né? Todas elas têm. Que mais? Ele faz o acompanhamento e controle de atividades da empresa, ele toma decisões para viabilizar a contratação de pessoas, a demissão de pessoas, faz investimento em marketing, compra de produtos, de materiais que são necessários para que o negócio funcione, né? Olá, seja bem-vinda! Certo? Então, ele faz tudo isso, né? Então, dele depende o andamento do negócio. E vamos pensar qual é o perfil exigido para esse profissional. E eu já estou colocando aqui
Fora aquela live que eu fiz da empregabilidade, que aquelas características, aquelas competências, elas são exigidas para todos os profissionais da atualidade. Aquela outra live que eu fiz para as mães falando do profissional nexialista. Então aqui eu vou colocar, tem algumas competências que eu falei naquelas lives que eu não vou repetir, tá? Mas é importante que vocês assistam também, tá? Bom, qual é o perfil exigido desse profissional? Primeiro, ele tem que ter uma excelente capacidade de análise, porque olha só, ele vai lidar com muitas informações, ele vai lidar com muitos dados. Então, qual é a habilidade dele? Ele vai ter que compreender todas essas informações, juntar todos esses dados, analisar esses dados para que ele também possa tomar uma decisão. E muitas vezes não é só ele que vai tomar uma decisão, ele também dá subsídio, apoio para que outras áreas possam tomar decisões. Então, ele tem que ter uma excelente capacidade de análise, né? Uma habilidade de produzir informações e conhecimento a partir dessa análise que ele faz dos dados, tá certo? Bom, ele também tem que ter liderança, né? Por quê? Porque geralmente ele vai ter equipes, então ele vai comandar pessoas. Esse administrador, ele vai comandar pessoas, então ele tem que ter uma boa capacidade de liderança. Olá, seja bem-vinda. E aí, como é que é isso? Na verdade, hoje em dia, ser líder, né? Tem várias modalidades de liderança, mas a liderança hoje, que realmente ela consegue trazer resultados, ela consegue realmente fazer com que as pessoas se inspirem, é uma liderança mais inspiradora, né? É aquela liderança que é capaz de atrair seguidores, de influenciar positivamente. Olá, seja bem-vinda, Fátima! Então, de liderar as pessoas dessa maneira, transformando essas pessoas em seguidores. E para a gente transformar as pessoas em seguidores, quais são as habilidades que a pessoa tem que ter? Hoje em dia, né, no autoritarismo, porque existe um modelo de liderança mais autoritário, mas esse modelo autoritário ele não é inspirador. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo as coisas por conta do medo, às vezes medo de perder o emprego, medo de perder a posição, né? Mas não porque elas realmente sentem que aquilo é uma necessidade, elas compreenderam a necessidade. Então, hoje a liderança, ela tem que ser uma liderança que seja capaz de inspirar de forma positiva mentalidades, comportamentos, né? Então a pessoa tem que ter carisma, ela tem que ser paciente, respeito acima de qualquer coisa, ter disciplina, porque a liderança, gente, ela se faz muito pelo exemplo. Não adianta um líder querer que as pessoas façam aquilo que ele não é capaz de dar exemplos, né? De ter comportamentos exemplares de acordo com aquilo que ele está querendo exigir. Não dá. Nem com o filho isso não funciona, né? Não adianta falar para o filho assim, olha, eu não quero que você faça tal coisa, eu não quero que você faça o que eu faço, por exemplo, eu quero que você tenha... Então, eu não sei se isso vai inspirar, né? Às vezes, depende muito, né, da inclinação desse filho. Então, na verdade, hoje a liderança, ela se faz muito pelo exemplo. E quando a gente quer que as pessoas sigam, se engajem em determinada coisa, nós temos que inspirá-las pelo nosso exemplo, não é verdade? Olá, Vera, seja bem-vinda. Bem, e o que mais?
Ter facilidade para lidar com números, essa é uma competência exigida também. Por quê? Porque o administrador ele vai usar muito a matemática financeira, ele vai lidar com muitas questões que envolvam números. Boa noite! Então, é muito importante que ele tenha essa habilidade para lidar com números, né? Ele vai ter que aprender a fazer balanço, ele vai ter que tratar fluxos de caixa, ele vai lidar, ó, lembra que eu falei que ele também atua na área financeira? Então, é isso, ele vai ter que controlar esse fluxo de caixa, identificar tributos que precisam ser pagos e assim por diante. Então, ele realmente tem que ter essa habilidade, essa facilidade para lidar com números, inclusive ele vai trabalhar muito com planilhas, né? Elaborar relatórios. Lembra que eu falei que ele também ajuda outras, ele dá suporte para que outras áreas da empresa tomem decisões e geralmente esse suporte é com números, né? Com relatórios numéricos, então ele tem que ter essa habilidade. E também ele tem que fazer projeções econômicas. Então, a habilidade numérica, né, saber lidar com números, ter facilidade para lidar com números é uma competência exigida do administrador. Uma outra habilidade é trabalhar em equipe, né? Aliás, gente, trabalhar em equipe é uma habilidade que se exige atualmente de praticamente todos os profissionais, né? À exceção de alguns profissionais que eles têm uma atuação eminentemente técnica e individualizada, mas a maioria precisa aprender a trabalhar em equipe. Isso, na verdade, o trabalho em equipe, ele é um dos fatores de sucesso de uma empresa. Por quê? Porque a atuação coletiva, né, ela atua no desempenho da organização. Então, cada colaborador de uma empresa, mesmo que ele atue dentro do pedacinho dele, ele faz parte de um todo maior. Ele faz parte da empresa. Então, essa pessoa, ela faz parte de uma equipe que faz parte de um conjunto maior, que é o conjunto da empresa. E quando o administrador ou quando uma empresa vai construir o seu patrimônio, ela depende das pessoas que estão trabalhando com ela. Então, olha só, a liderança aqui, né, ela também entra. Porque lembra que eu falei que hoje em dia não adianta fazer imposições, a gente tem que inspirar as pessoas. E aqui, olha só, a habilidade de trabalhar em equipe, de relacionamento, ela é muito importante para o administrador. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas vão trabalhar com um objetivo comum. Então, engajar as pessoas num objetivo comum, que é fazer com que a empresa cresça, é o papel do administrador. Mas olha só, quando a empresa cresce, nós crescemos também, não é? Às vezes, hoje eu estava falando com um cliente meu de consultoria de carreira a respeito disso. É um cliente que está fazendo consultoria de carreira comigo. E ele não conseguia ver diretamente o resultado, né, o impacto do trabalho dele nas pessoas. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu disse para ele o seguinte: às vezes a gente consegue perceber o impacto do nosso trabalho diretamente. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo que a gente consegue perceber a mudança da pessoa na hora em que a gente está fazendo ou no decorrer do nosso trabalho. É o meu caso, por exemplo, quando eu atuo na parte da escolha profissional, da consultoria de carreira, quando eu ajudo os meus clientes nos programas de desenvolvimento individual, quando eu trabalho o mindset do meu cliente e eu vou fazendo com que ele enxergue possibilidades que ele não enxergava. Então, aí tem um impacto direto. No caso do meu cliente, ele trabalha numa área meio, né? Porque tem isso nas empresas. Você trabalhar numa área meio, você não tem contato direto com a pessoa que vai ser impactada pelo seu trabalho. Por quê? Porque existe
uma cadeia, um processo de trabalho e você está no meio do processo, então você não consegue enxergar isso. Mas não significa que o seu trabalho ele não está causando impacto positivo nas pessoas. Você só não consegue ver, mas ele está, né? Então, a habilidade de trabalhar em equipe é exatamente isso. É esse profissional que nós estamos falando do administrador conseguir um trabalho colaborativo, né? Dedicação de cada membro da equipe para direcionar essas pessoas para um objetivo comum, certo? Muito legal, né, gente? Quem tá achando legal? Dá um joinha aí. Manda corações, manda coraçõezinhos. Bem, o que mais que ele tem que ter? Excelente habilidade de comunicação e dentro da habilidade de comunicação, negociação e conciliação também. Então, olha só, o administrador, ele vai estar, obrigada Alexandre pelo joinha, o administrador, ele vai estar sempre se comunicando com a equipe, com outros gestores dentro da empresa, com fornecedores, com clientes, com parceiros, enfim, tem uma lista enorme de pessoas com quem ele se relaciona. Por quê? Porque é uma posição muito estratégica dentro de uma empresa, né? E por isso ele tem que ser uma pessoa que tem uma ótima comunicação, que ele saiba articular as ideias. Ah, obrigada! Que saiba articular, né, as suas próprias ideias, porque existe uma comunicação, eu vou falar, mas assim, agora aqui nós estamos falando de uma comunicação verbal. Mas não é só verbal, a gente tem comunicação verbal, a gente tem comunicação escrita e a gente tem comunicação corporal. Olha só, né? Então, esse profissional, ele tem que ter tranquilidade para falar em público, né? Ele tem que conseguir se comunicar de forma confiante, ele tem que passar confiança, né? Porque ele vai influenciar decisões. Então ele tem que ter isso. E além disso, ele tem que ter um poder de persuasão. O que é a persuasão? É convencer o outro. Cada um tem uma maneira de convencer a outra pessoa. Esse profissional, ele tem que ter estratégias eficazes para também, na comunicação dele, ele conseguir persuadir as pessoas, né? E é aquilo que eu falei. A comunicação, ela não se limita à comunicação verbal e nem à comunicação escrita, mas a comunicação postural também, né? A comunicação corporal, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele, muitas vezes até o vestiário, né? O vestuário, enfim, por quê? Essa pessoa, ela vai ter contato com muitas outras, né? E uma outra questão também é a capacidade de negociar e muitas vezes de conciliar. Por quê? O administrador muitas vezes vai ter que negociar férias, ele vai ter que negociar, por exemplo, contratos. Então, é necessário que ele tenha essa habilidade da comunicação, cuide da comunicação verbal, da comunicação escrita, da comunicação gestual, que é a corporal, né? E também que ele tenha uma boa habilidade de persuasão, né? Que está dentro da comunicação, e de conciliação também. Por quê? Porque muitas vezes existem contratos que precisam ser vistos, né? E ele não pode esquecer que tem o interesse da empresa e que ele também vai ter que negociar. Muitas vezes o administrador, dependendo da área que ele vai trabalhar, por exemplo, se ele trabalhar na parte de relação com sindicatos, ele vai ter que ter uma boa habilidade de negociação, né? Olha, vocês estão vendo, gente, quanta coisa importante? E às vezes a gente ouve assim, a gente ouve, né, que geralmente as pessoas que não sabem bem qual profissão elas vão fazer,
o pessoal fala, vai fazer administração. Mas olha só como é importante escolher a administração com consciência, entender se a administração realmente encaixa com o seu perfil, não é? Porque não é assim, é uma profissão muito importante, ela é generalista, ela te dá uma amplitude de visão a respeito do mundo organizacional, mas ela também requer habilidades, né, conhecimentos, habilidades e atitudes específicos. Então não é assim, não sabe o que fazer, né? Vai fazer administração. Não, não é isso. Administração é uma escolha que tem que ser muito pensada também, tá? Olha, mais uma característica aqui, mais uma competência que ele tem que ter. Flexibilidade. Olha só. Flexibilidade é essa capacidade que a pessoa tem que ter de rever muitas vezes processos de trabalho, de rever posturas. Porque às vezes a pessoa está tão convicta que só existe aquela maneira de fazer ou aquela é a postura que ela tem que adotar, mas não está sendo, essa postura não está sendo estratégica para o momento. Então, ter flexibilidade é muito importante, né? Não é a pessoa abrir mão, mas ela é entender como que aquela situação ela pode ser favorável, inclusive para aquilo que a pessoa está querendo realizar, né? Então, é isso. Flexibilidade é uma das competências que elas são exigidas hoje em dia de todos os profissionais, né? A gente está sempre revendo processos, porque está tudo mudando muito rápido. Então, se a pessoa não tiver flexibilidade, ela vai ficar para trás, né? Outra coisa, ter inteligência emocional. Nossa, hoje em dia falam muito da inteligência emocional, né? Mas ela é muito importante. Hoje em dia, a pessoa ter inteligência, né? Ter QI não basta. Ela tem que ter inteligência emocional. E o que é isso? É a capacidade de reconhecer avaliar seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, né? E além disso, é a capacidade de se automotivar de forma adequada. Agora veja, eu disse que o administrador, né, não só administrador, toda liderança, ela é inspiradora. Significa também que ela tem o poder de motivar outras pessoas. Se ela ainda não descobriu como é que ela se automotiva, como é que ela vai conseguir motivar outras pessoas? Complicado, né? Por isso que existem muitas pessoas hoje em dia fazendo, e que bom, viu, gente? Graças a Deus, tá? Que as pessoas estão fazendo trabalhos de programas de desenvolvimento individual, né? Só um minutinho, por favor. Ai, gente, entrou um cisco no meu olho. Desculpa. Ao vivo é isso, né, gente? Não tem como cortar o filme, tem que ser o vídeo, né? Tem que ser assim. Então, gente, olha só. Essa capacidade de automotivação, ela é muito importante. Então, reconhecer as próprias emoções, saber lidar com as próprias emoções, saber se automotivar, é muito importante, porque é o que eu falei, é o exemplo, né? Você é um exemplo, a liderança é sempre o exemplo, né? Então, saber lidar com as emoções e sentimentos faz toda a diferença. Eu tenho vários clientes que vêm aprender a lidar com as suas emoções. E eu acho isso maravilhoso, porque o desenvolvimento deles é muito incrível, é muito incrível. E, gente, já foi a época que as pessoas consideravam, por exemplo, quando elas não sabiam fazer alguma coisa, que aquilo era um defeito. Eu mesma digo assim, temos pontos fortes e pontos de melhoria. Se a gente não olhar para os nossos pontos que necessitam de melhoria, a gente vai ficar que nem o avestruz, que simplesmente coloca a cabeça dentro do buraco lá e tá tudo acontecendo aqui, mas ele
como ele não está vendo, ele acha que nada está acontecendo, né? Então, hoje em dia, é primordial aprendermos a lidar com as nossas emoções, porque isso nos deixará mais inteligentes. E lembra que eu falei também nas outras lives das mães, que eu falei, deixa eu ver se eu consigo pegar o card aqui, que eu falei que nós, na nossa mente as coisas funcionam assim. Nós temos um elefante de 6 toneladas e temos um homenzinho em cima desse elefante. Então eu vou dizer, deixa eu ver se eu consigo achar o card aqui rapidinho. Por quê? Porque vocês vão entender quem é o elefante e quem é o homenzinho. E o porquê da necessidade de nós buscarmos desenvolver nossos pontos de melhoria. Gente, olha quem é o elefante. É o nosso inconsciente. Olha quem é o homenzinho. O nosso consciente. Então, eu falei para vocês que tem estudos, né, da BBC de Londres, eu falei isso lá na live das mães, que diz que, nossa, nós, 95% da nossa mente é do domínio do inconsciente, 5% é do domínio do consciente. Então imagina a festa que esse elefante aí faz. É a mesma coisa, né? O nosso inconsciente proporcionalmente está aí, ó, um elefante de 6 toneladas. E o homenzinho de 60 quilos ali em cima tentando manobrar esse elefante, né? Querendo que ele vá para lá e o elefante não vai. Olha só, gente. Então, olha o quanto que a gente pode obter de informação aí inconsciente, né? E como é que a gente empodera o homenzinho, que eu já falei isso nas outras lives, trazendo informações do inconsciente para o consciente. Por isso que eu digo que autoconhecimento com foco profissional vai puxar informações do elefante e entregar para o homenzinho. Não é o máximo, gente? Muito legal, né? Então, aqui a inteligência emocional é isso, é a gente compreender, né? Porque o elefante, ele está representado aí como a nossa parte inconsciente, como a nossa parte mais primitiva, tá? E é importante, ali está as nossas emoções. Então é por isso que é importante fazer esse trabalho de autodesenvolvimento, certo? Bom, e aí para o administrador, ele lida com muitas pessoas, né? Ele lidera pessoas. Tem que ter ampliada a sua inteligência emocional para ele conseguir administrar muito bem todas as situações que vão chegar até ele. Certo? É isso, né? Gostaram, gente? Estão gostando? Muito legal? Eu tô recebendo um monte de coração, então é porque as pessoas estão achando que está legal, né? Muito bem. Bom, que mais? Tem mais características aqui. Mais competências, né? Então, pensar de forma estratégica. Olha só, o administrador ele tem que pensar de forma estratégica. Por quê? O que é isso? Ele tem que entender que as ações que ele vai tomar hoje, elas vão ter um impacto no futuro. Então, ele tem que pensar o presente, né? Ele tem que ter olhos no presente, mas pensando no futuro. Isso é agir de forma estratégica, tá? Tem que desenvolver visão criativa, ele tem que ser orientado a objetivos, né? Por quê? Ele tem que prever, ele tem que antecipar o efeito das decisões que ele vai tomar. Então, estratégia envolve você ter um plano de ação coordenado e desenvolvido, focado para você atingir uma meta. Agora, como é que a pessoa vai querer atingir uma meta se ela não antecipa as consequências ou o impacto de tudo isso no futuro, certo? Pensar de forma inovadora. Então, olha só, num mercado competitivo como nós estamos agora,
né? Muito competitivo. Estamos aí às voltas de uma crise, que é uma crise mundial, não é só o Brasil que está passando pelos perrengues. Estamos aí com uma pandemia que mudou radicalmente a vida de todos nós, que mudou tudo. Várias empresas quebraram, né? Os índices de desemprego também aumentaram, mas muitas pessoas conseguiram sobreviver à crise. Eu tenho uma outra cliente que eu achei bem legal isso. Ela também está fazendo a consultoria de carreira e eles têm um negócio. E, gente, o negócio sobreviveu à crise e ainda é uma loja física. Eu falei, nossa, incrível, incrível. Por quê? Porque você tem que ter visão estratégica, mas também tem que pensar de forma inovadora. Por isso que o negócio sobreviveu, né? Então, é isso. Na verdade, é assim, o mercado está competitivo. Então, a gente tem que entender que pensar fora da caixa, hoje em dia, é uma necessidade. Antes poderia ser um luxo, hoje em dia não, hoje em dia é uma necessidade. Para a gente sobreviver à crise, a gente tem que pensar em possibilidades que antes a gente não pensava, né? E com isso as pessoas vão inovando no negócio. Agir de forma inovadora é isso, é desenvolver alguma coisa que talvez alguém não tenha pensado. Mas quando a gente fala isso, parece que a pessoa tem que ter então uma ideia que nunca ninguém teve. Puxa vida, como é que eu vou ter uma ideia que nunca ninguém teve? Às vezes não é isso. Às vezes é você olhar para o teu espaço atual, olhar esse espaço de uma forma diferente. Porque também eu vou dizer uma outra coisa, um outro segredinho a respeito do nosso cérebro. Ele gosta de colocar a gente em zona de conforto, né? Nossa Senhora! Ele sempre vai querer que a gente economize energia, sempre. Então, por isso que procrastinar é um mal do século, todo mundo procrastina, todo mundo deixa para depois, a pessoa, não, eu vou começar minha dieta, mas peraí, segunda-feira, e aí na segunda-feira não começa, aí, meus exercícios de academia, sei lá o que, qualquer coisa que a pessoa queira começar, ela vai deixar para depois, porque o seu cérebro vai querer mesmo que você economize energia, porque ele ainda acha que nós estamos lá na era das cavernas, né? Que para pegar o alimento tinha que sair para caçar, e que o alimento era escasso, enfim. Ainda o alimento pode ser escasso para algumas pessoas, né, gente? Mas eu tô falando da modernidade, que na modernidade você não tem mais que caçar, né? Você pode comprar. Agora a questão é o poder aquisitivo para comprar, é outra história. Mas o nosso cérebro ele vai fazer isso, ele vai fazer a gente sempre ficar na zona de conforto, por isso que é muito fácil cair na zona de conforto, né? Então, na verdade é assim, pensar de forma inovadora muitas vezes não é ter uma ideia mirabolante que ninguém teve, não. É olhar para o nosso espaço, para o nosso trabalho, para o que a gente faz hoje, para as nossas contas de repente, e pensar em formas de otimizar isso, né? Em formas de fazer o que a gente faz de maneira diferente. Por exemplo, quem tem cliente, como é que a gente pode fazer para encantar o nosso cliente? É isso, inovação. Nem sempre é você estar lá usando o que a tecnologia tem de mais recente. Às vezes não é isso. E isso acaba limitando, porque como a pessoa tem uma ideia de que inovação tem que ser uma coisa, nossa senhora, uma coisa assim inédita, então ela acaba não fazendo porque ela não acha que ela é competente para isso, tá? Bom, uma outra coisa muito importante é atualizar-se constantemente. Então, o administrador ele tem que se atualizar constantemente. Eu vou dizer que não é só o administrador, tá? Quando eu fui fazer uma palestra em 2007, quando eu comecei a trabalhar com jovens abaixo de 18 anos,
O pessoal tava, terceiro ano do ensino médio, estavam todos felizes, né? Nossa, e alguns que não gostavam muito de estudar, nossa, que maravilha, tô livre. Eu falei, aí que você se engana. Na carreira profissional, a gente só vai alternar as posições. Uma hora a gente vai estar sentado na carteira do estudante, outra hora a gente vai estar lá na frente ministrando aulas, tá? A gente só vai alternar essas posições. Mas estudar é uma constante para quem quer ser um profissional atualizado, para quem não quer ficar à margem. Então é assim, a atualização constante hoje em dia não é um luxo, é uma obrigação. Inclusive na minha live, que é da empregabilidade, quem não assistiu ainda, assista, eu falo sobre isso também. Hoje em dia não dá mais para a pessoa achar que ela fez uma graduação e tá tudo bem e ela não precisa fazer mais nada. Não é isso. Eu trabalhei numa empresa que você fazia a graduação, você já engatilhava logo uma pós, depois você engatilhava um mestrado, depois podia engatilhar um doutorado e por aí vai. Entende, gente? Então, é isso. E os administradores, no caso, eles vão trabalhar onde? Numa empresa, né? E é essa a realidade. Tá? Agora, não é só para os administradores, é o que eu falei. Hoje em dia, a atualização constante é para todo e qualquer profissional. Por quê? Porque a velocidade da mudança, né, das novas tecnologias é assustadora, né, gente? Então, a gente tem que, né? Por exemplo, quem lida muito com o Instagram. Nossa Senhora, quanta mudança tem no Instagram, gente? Pensa. Né? É isso. Ó, eu mesma fui entrar lá no NetBanking do meu banco, já tava lá, atualização. Aí fui ver, já mudou tudo. Aí tem lá um tutorial para você olhar, para você seguir, já mudou. E é assim. E muda o quê? Aí a gente no começo, né, fala, ai meu Deus do céu, tava tão bom daquele jeito, já tinha decorado aquele caminho, mas nada disso. Nada de decorar. Olha o cérebro colocando a pessoa lá na zona de conforto. Não. É isso aí, inovação constante, atualização constante. Essa é a palavra de ordem, tá certo? Uma outra coisa que os administradores têm que ter é visão de futuro e facilidade de adaptação a novas tecnologias. Acabei de falar uma coisa a respeito disso. Então, visão de futuro é assim. O administrador ele não pode só enxergar o curto prazo. Por quê? A empresa vai falir, a empresa dele vai falir. A área dele vai pro buraco. Ele tem que ter visão de longo prazo, que é aquela visão estratégica que eu falei. Ele tem que ter uma visão clara do futuro, tem que se orientar. Ele tem que tomar decisões hoje, já prevendo o impacto que isso vai ter no futuro, adiantar, antecipar tendências para conseguir também lidar com isso. Por quê? Qual é a finalidade do administrador? É dar perenidade para o negócio. O que é perenidade? É para sempre, é ficar para sempre, né? Então, se o administrador ele tem que dar perenidade para uma organização, vamos supor que ele seja um empreendedor, ele tem um negócio, ele tem que dar perenidade para o negócio dele. Mas se ele não tiver antenado em relação ao que está acontecendo com o futuro, o que vai acontecer? É a mesma coisa quando você está dirigindo um veículo com uma venda nos olhos. Vai acontecer o quê? Você vai bater, não vai? Então, é a mesma coisa, vai se chocar. Ele vai se chocar com surpresas que ele não previu, que ele não anteviu, certo? Por isso que ele tem que ter essa visão de futuro, tá? Por quê? Porque ele não toma decisões só considerando o curto prazo, ele considera o longo prazo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Existem empresas que fazem uma coisa que se chama planejamento estratégico. Elas planejam para daqui 100 anos. Eu não estou falando mentira. Elas planejam daqui 100 anos. Então, e como é que elas planejam as coisas daqui 100 anos? 100 anos. Elas vão antecipando tendência, elas vão considerando tendências. Entende?
É isso aí. Bem, bom, que mais? Que mais? Precisa, ele então tem que estar atento, né, às tendências, ser bem informado a respeito disso e ter uma visão muito clara em relação ao futuro, né? E também ele tem que acompanhar o quê? Evolução tecnológica, mas não são só os administradores. Vão ter algumas competências que elas vão se repetir para todas as outras. Oi, Márcia! Tem algumas competências que elas vão se repetir para todas as outras profissões. Essa, por exemplo, de acompanhar a evolução tecnológica é para todos. Imagina você, por exemplo, você tem uma empresa e você está usando, oferecendo uma tecnologia ultrapassada e o teu concorrente já está lá com uma tecnologia de ponta. Quem que vai conquistar o cliente? Você ou o concorrente? Sem dúvida, o concorrente, né? Bom, e aí, essas são as principais competências, né, que eu falei do administrador, tá? Agora, como é o mercado de trabalho? Como está o mercado de trabalho para os administradores, para o profissional formado em administração? Bem, é um mercado muito amplo, tá? Bastante amplo. Por quê? Porque é aquilo, ele pode trabalhar em empresas de diversos portes, né? Empresas grandes, pequenas, de diferentes setores da economia, empresas privadas, órgãos públicos, empresas do terceiro setor. Ele pode trabalhar em consultorias, ele pode trabalhar no próprio negócio dele como empreendedor, tá? Então, por isso que o mercado ele é muito amplo para esse profissional. Ele também pode trabalhar em polos industriais, em grandes centros urbanos, enfim. É muito amplo. Uma outra coisa também é que é o seguinte, o Brasil ele possui 19,7 milhões de empresas ativas. Então, olha só o campo de atuação para os administradores. Muito grande. E essas empresas, elas necessitam da atuação de um administrador, seja de forma direta ou de forma indireta, né? Então, mesmo em situações de crise, esse profissional, ele encontra lugar no mercado. Agora, gente, é assim, olha, existe um conjunto de coisas, tá? Lembra que eu falei de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O fato da pessoa só fazer uma graduação não significa que ela já vai estar nadando de braçada nesse mar aí das 19,7 milhões de empresas. Tem que ter um conjunto, né, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, que é o que a gente chama de competências. E isso a pessoa desenvolve, tá? Então é assim, não é uma única coisa que vai fazer com que a pessoa tenha sucesso profissional. Porém, quando ela escolhe uma profissão que está totalmente aderente, né? Então, assim, aqui eu estou falando das informações externas, né? Que são 20% só das informações que a pessoa precisa ter para poder acertar numa profissão, na escolha profissional. Lembra que eu falei que os 80% estão lá de posse do elefantinho? Pois é. Então, é o conjunto de tudo isso que vai fazer com que a pessoa consiga ser competitiva nesse mercado aí. Agora vamos ver quanto ganha um administrador de empresas. Aqui eu estou falando de uma média salarial. Então, quando o profissional ele ingressa no mercado de trabalho, ele começa ganhando por volta de R$2.000. Ele pode chegar a salários iguais ou superiores a R$22.000. Mas quando que ele chega a isso? Quando ele já atinge um grau de senioridade. Quando ele já é sênior. E o que é sênior? É a pessoa que reúne muita experiência. Então, ela já tem lá um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes num grau bem elevado. Aí, então, ele já começa a concorrer com esses salários maiores. Tá bem? Agora, se ele também estiver sendo dono de um negócio, aí os ganhos podem ser aí ilimitados, depende muito
da meta dessa organização dele, ou desse negócio que ele tem, tá certo? Muito bem, gente, o que eu tinha para falar dessa profissão hoje é isso, mas eu vou fazer uma síntese bem rapidinho aqui do que eu falei. Então, o que eu falei? No geral, que conhecimento com foco profissional é responsável por 80% das informações que qualquer pessoa precisa ter para acertar na profissão futura, né? E onde estão essas informações? Estão lá, ó, vou mostrar de novo, tá? Vou mostrar o elefantinho para vocês. Só um minutinho, tá? Que eu vou achar ela aqui. Então, elas estão ali, ó. Os 80% das informações estão lá. O que a gente tem que fazer? Tem que trazer essas informações e entregar para o homenzinho, né? Trazer esses 80% de informações para o consciente, né? E os outros 20% são de informações externas. Eu tenho um outro cardzinho também, bem legal, que eu mostrei no Desafio das Mães. Só mais um minutinho que eu vou encontrar aqui. Aqui, olha. Então, esse card, ele representa, né, exatamente o que eu tô falando. Ó. 80% das informações para a pessoa acertar na escolha estão ali, abaixo da linha do mar. 20% estão acima. Todo mundo tem essas informações. Isso diferencia as pessoas? Não. O que diferencia os 80%? Tá certo? Olha que bacana, né? Por isso que as pessoas sofrem, né? Os jovens, eles sofrem bastante no momento da escolha profissional, porque eles só têm acesso a 20% das informações. 20% não dá certeza para ninguém. A pessoa não consegue ter segurança, ter convicção de que aquela é a profissão ideal para ela, entende? Porque falta só 80% das informações para ela ganhar essa certeza, né? Então, gente, é isso. Eu agora, com essas lives, a minha intenção é ajudar vocês a ampliar um pouquinho também essas informações externas, né? Porque é aquilo que eu falei, tem muita informação espalhada, então eu estou procurando reunir essas informações para que fique fácil. Aí vocês vão lá no meu canal do YouTube, assiste, ou assiste aqui no Instagram, né? No feed, porque elas vão ficar gravadas, enfim. E aí vocês pelo menos vão ter informação relevante, porque é aquilo que eu falei, tem muita informação na internet. E cada vez que você abre uma coisa para pegar uma informação, aquilo te leva para um outro lugar, que aquilo te leva para outro. E o tempo, né, gente? Tempo é precioso. Então eu estou juntando essas informações também para que vocês não percam o seu precioso tempo. E uma outra coisa também que eu falei é que o primeiro passo para você iniciar uma trajetória de carreira, e que nosso jovem nem se dá conta disso, né? Porque ninguém fala para ele. O primeiro passo para você iniciar uma carreira bem-sucedida está lá no ensino médio. Você vai dar esse passo lá no ensino médio, quando escolher a sua profissão. Porque no ensino médio, todos estão preocupados em que o jovem passe no vestibular, que ele escolha uma faculdade, e que ele escolha, na verdade não se fala em profissão, né? O que é que você vai estudar? Você vai fazer faculdade do quê? Você vai fazer faculdade do quê? É essa conversa. Mas na verdade a conversa, isso aí é só um prenúncio do que ele vai escolher efetivamente lá no ensino médio. Ele vai escolher botar o pé numa carreira. E essa carreira, ela tem várias características que vai levar essa pessoa para um determinado lugar, entende? Então,
Na verdade, por isso que tem muitos jovens, né, e adultos também, gente, ó, segundo uma pesquisa de um consultor de carreira e também segundo o que eu identifico no meu dia a dia, mais de 90% das pessoas estão insatisfeitas com a profissão escolhida. E por que isso? Porque elas não ampliaram os critérios para escolher a profissão lá no ensino médio. Por quê? Porque elas achavam que elas só iam prestar o vestibular. Elas só iam escolher alguma coisa para dar continuidade. Ah, terminei o ensino médio, então eu vou continuar. E não é assim, né? E para que você tenha sucesso na profissão, você tem que apoiar a sua escolha nos seus pontos fortes, nos seus valores, nos seus desejos de realizações futuras e, sobretudo, nos seus talentos. Porque lembra que eu falei, o que é ponto forte? É o que você tem de talento, é aquilo que você sabe fazer de melhor. Mas, e para identificar os talentos? Né? As pessoas sabem identificar talentos? Se a gente perguntar o que você faz de melhor, o que você sabe fazer de melhor, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar. Falta autoconhecimento com foco profissional. Então, o alerta, né? Por que eu decidi trabalhar com a orientação profissional para jovem também? Desde lá que eu iniciei com isso em 2007, né? Por quê? Porque eu quero trabalhar de forma preventiva. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. A maior parte da nossa vida nós trabalhamos. Gente, então ninguém merece passar a maior parte do tempo fazendo uma coisa que não gosta. Tem que fazer uma coisa que gosta. Tem que descobrir qual é essa profissão que vai te dar brilho nos olhos. Porque quando você descobrir a profissão que vai te dar brilho nos olhos, você nunca mais vai ter que trabalhar. Você vai fazer o seu trabalho com muito prazer, né? E, gente, é isso. É muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente ama fazer, com aquilo que a gente gosta, porque a gente não trabalha. É muito curioso, parece um paradoxo. É um paradoxo, né? A gente não trabalha quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta. A gente não sente cansaço. É muito, muito gostoso, é muito bom. Então, é isso aí. Após escolher a profissão ideal, a pessoa inicia uma jornada de carreira, né? E nessa jornada a pessoa vai ter diversos desafios e ela vai conseguir vencer esses desafios porque ela apoiou a escolha dela nos pontos fortes dela, nos talentos. Então ela vai conseguir vencer, né? Ela vai estar numa profissão que se encaixa perfeitamente com ela. A tendência é ela ter sucesso. Eu fiz o desafio para as mães e o segredo para você ter filhos bem-sucedidos no futuro é eles trabalharem com aquilo que eles amam fazer, que eles vão amar, né? Por quê? Porque é isso que vai garantir o sucesso. Às vezes a pessoa acha que o sucesso vai estar em ganhar muito dinheiro. Vou te dizer, que linda, Leni, beijo. Eu vou te dizer que a consequência de um trabalho bem feito é a pessoa ganhar. Se ela quer ganhar muito dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro, é só ela se empenhar mais, né? Mas essa é a tendência, sabe? O foco não é só o dinheiro. Eu atendo pessoas que ganham muito bem e não estão felizes e trocaria a profissão, trocaria o que está fazendo, né? Então, o dinheiro, gente, ele é muito importante. Veja bem, eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante. Nós vivemos num mundo material. Então, o dinheiro, ele é importante porque nós transitamos nesse mundo material através do dinheiro. Mas ele não deve ser o critério único para definir a escolha profissional. Não deve ser. Muito pelo contrário. O que deve ser critério único, né? Que na verdade acaba não sendo único, é você apoiar a sua escolha nos seus pontos fortes, naquilo que você tem, que você sabe fazer muito bem. Então é isso, minhas queridas, meus queridos, a live vai ficar salva lá no meu feed. Eu quero já deixar o nosso encontro marcado para a semana que vem, né? Então vai ser dia 14, né? Às 20h01. E muito provavelmente eu vou colocar o tema durante a semana,
mas vai ter continuidade porque é o que eu falei, gente, eu tenho mais de 200 profissões para falar para vocês. E o legal é que eu vou falar sobre essas profissões e aí eu vou enxertando com mais conteúdos aí, que são conteúdos relevantes para que vocês possam ampliar seus critérios, os critérios dos filhos, né? Seus próprios critérios para escolher uma profissão. Gente, agradeço assim muito, né? Quem tá aqui, agradeço pelos coraçõezinhos, viu? Adoro, esse coração me mantém aí, né? Aí eu não sou derrubada. E é isso, gente, agradeço demais. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, tá? Tchau, gente. Beijo, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Márcia Gardinali. Márcia Gardinali é administradora, né? Olha que legal. Foi, ó, sua homenagem hoje à live, hein, Márcia? Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada, viu? Beijos.